No livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3, nos diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo homem saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus. O nosso Senhor Jesus, quando ministrava a palavra do reino dos céus, ele usava as parábolas para simplificar, para que aquelas pessoas entendessem a sua mensagem. Jesus usava as parábolas do cotidianos naturais, das suas atividades, para expressar as verdades espirituais. E para que todos o entendessem, pois Jesus disse que nos é dado os mistérios do céu. Jesus nos coloca nesta posição de sermos um semeador. A responsabilidade de pregar o evangelho, Jesus deixou primeiramente para os discípulos, que futuramente se tornaram apóstolos, e hoje ele deixa essa responsabilidade para a sua igreja aqui na terra. Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus é sempre a gente ter em mente que alguém pregou para a gente e a gente tem que dar continuidade pregando para outras pessoas. Apesar da nossa simplicidade e humildade, às vezes nós podemos ganhar uma alma para Jesus no nosso trabalho, no nosso caminho, porque Jesus fez muitos milagres enquanto estava caminhando, como por exemplo, aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, Jesus passava e ela tocou, e Jesus sempre usa esta oportunidade para ministrar a palavra de Deus, porque ela é muito importante. Nesta parábola nós vamos perceber que a semente representada aqui torna-se a palavra de Deus, e os locais aonde essa semente caiu refere-se às pessoas, como elas vão receber esta palavra. E o semeador hoje está responsável, nós, a igreja, de fazer esta missão. E é muito interessante que Jesus diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E olha, o posicionamento desta pessoa se refere a estar numa indecisão à beira do caminho. E logo, quando essa pessoa não tem decisão para a sua vida, e nós precisamos decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Quando nós ficamos sem posicionamento, sem um posicionamento firme, sem decisão nenhuma, a Bíblia diz que a palavra foi semeada, mas as aves do céu vieram e tiraram a semente, sem dar tempo de ela germinar e frutificar. A outra parte da semente caiu em um terreno pedregoso, e este terreno, eu quero parar um pouco aqui para falar para as nossas vidas, que o terreno pedregoso, ele, ao receber a semente, ela logo nasce, mas porém não tem raiz funda, não tem firmeza, e é essa expressão que eu quero dizer. A gente precisa ter raiz, a gente precisa ter posicionamento naquilo que nós queremos para as nossas vidas, porque todas as vezes que nós não temos um ministério com raiz, quando nós não temos um ministério com firmeza, logo cai. E você tem que ter em mente que uma árvore, ela cresce, e o crescimento é necessário de fortalecimento. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, Israel entrando no Egito sendo apenas 70 almas, 70 pessoas, mas que tinha raiz, que tinha base, a promessa de Deus sobre a vida deles. E o que é que acontece dessas 70 pessoas? A Bíblia diz que eles cresceram ao ponto de intimidar a Faraó. Faraó olha para o crescimento de Israel, mas que estava alicerçado, que tinha raiz, e deseja oprimir aquele povo. E mesmo eles estando embaixo, aqui tem uma diferença, irmãos, que quando uma pessoa tem raiz, quando ela tem base, que a tua casa está firmada em Cristo, a Bíblia diz que até a opressão de Faraó não impediu do povo crescer. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus, sabe por quê?
Porque quando nós estamos firmados em Cristo, até a opressão do inimigo vai servir de utilidade nas mãos de Deus. Para quê? Para nós orar, para nós buscar mais a face de Deus. E é esse momento que nós estamos vivendo, debaixo de uma ameaça, onde Deus pode usar desse momento para te levantar como um orador, para que você busque mais a presença de Deus, porque as ameaças do inimigo não podem parar a nossa fé, independente da situação que você está vivendo ou que você está passando. Eu trago uma palavra de Deus. Se você tem raiz, e essa raiz, a tua raiz é Cristo, pode vir o vento que for, a tempestade que for, enquanto nós mantivermos a nossa visão em Cristo, nós vamos estar sempre firmes, porque nós temos raiz. E nós vamos perceber que um terceiro tipo de semente foi lançada entre os espinhos, e essa semente lançada entre os espinhos diz que é os espinhos que crescem e a sufocam, e logo morre. E nós precisamos identificar isso. Quando a tempestade está sendo maior que nós vamos lembrar de Pedro, que Jesus liberou uma palavra para que ele fosse ao encontro de Jesus caminhando por cima das águas. O que é que Pedro faz? Ele começa a andar, mas ele observa que o mar, a tempestade está sendo maior, e o que é que diz? Ele teve medo. E nós olhamos para esta situação e começamos a tirar a visão de Jesus e olhar para os ventos e a tempestade. Certamente nós vamos acontecer o que aconteceu com Pedro. Vamos começar a afundar, porque nós estamos deixando os espinhos sufocar aquilo que Deus já começou na tua vida, que é um ministério de esperança, um ministério que vai ser bem sucedido, usado nas mãos de Deus. Mas nós não precisamos, nós não podemos tirar nossa visão de Cristo. O nosso foco é Jesus. O foco da igreja hoje é Jesus, não é outras pessoas. Enquanto nós permanecemos com este foco, não vai ter Satanás para sufocar as promessas que Deus tem na tua vida, não vai ter diabo para tentar se levantar para matar, te destruir, te abalar. Não, Deus tem uma palavra para a tua vida, e a palavra dele permanece de pé. Qual que é? Que você vai caminhar por cima das águas, em o nome santo de Jesus Cristo. Mantenha-se firme com o teu olhar no céu, porque o salmista escreveu: eleva os meus olhos para o monte, e ele se faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? O socorro não virá dos montes, mas Deus faz com que você olhe para cima, para que você não fique cabisbaixo, para que você não fique viva uma vida deprimida, opressiva pelos teus problemas. Aí ele diz: eleva os meus olhos para o monte, porque apesar de todos estes problemas, a minha visão está no alto, a minha visão está em cima, e o meu socorro virá da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Estes espinhos vai cair por terra e nada vai parar o teu crescimento, em o nome de Jesus. E sabe qual que é a melhor fase do cristão? A melhor fase é quando ele começa a dar frutos. A melhor fase que o crente pode viver não é apenas quando ele começa a pregar. A melhor fase que o cristão pode viver é quando ele começa a dar fruto dos teus ministérios. A melhor fase que o crente pode viver não é apenas quando ele se mantém uma árvore, ele é pastor, ele é obreiro. Não, mas a melhor fase do cristão que ele pode viver é quando esse ministério que Jesus já confirmou, ele começa a dar frutos. Tem muita gente às vezes preocupada, né, irmãos? O irmão ali faz um trabalho missionário e a gente fica, o irmão está dando 100% de frutos, mas nós também temos que identificar: o irmão Josué dá 60%, eu dou apenas 30%, mas o importante é que todos nós estamos num conjunto de uma visão só, que é o que é? Dar frutos. Eu sei que Deus usa ele, eu sei que Deus usa ele, eu sei que Deus me usa, eu sei que Deus usa cada um de nós aqui, e esta visão que nós devemos ter. Eu não posso ter inveja do ministério dos irmãos, assim, porque o nosso foco em Cristo Deus confiou algo em nossas mãos, Deus confiou algo nas mãos dos irmãos, e nós podemos começar a dar frutos a partir de 30, a partir de 60, mas a visão é essa, que nós venhamos dar fruto, pregar a palavra. Se o teu chamado é ministrar, ministre. Se o teu chamado é louvar, que você louve, mas que você dê fruto daquilo que Deus confiou nas tuas mãos, porque o que Deus confiou nas tuas mãos, você pode ser usado para libertar o povo que está oprimido. Na tua casa, tem pessoas que podem se converter através do teu testemunho. Tem pessoas que podem vir para Jesus observando a vida que você leva, percebendo que Deus é na tua vida. Mas é importante que nós venhamos dar fruto na presença de Deus. Amém, irmãos? Receba esta palavra em nome de Jesus.
Se você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe, receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.